3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um só corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente, membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. O amor seja sem fingimento, odiai o mal, amai-vos o bem, apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Até aí. A história do mundo é a história da guerra, é a história do conflito, é a história da divisão. William Hendrickson, comentando Mateus capítulo 24, ele cita um autor que enumerou em 300 o número de guerras dos últimos 13 anos na Europa. Em 2021, o Brasil bateu recorde do número de divórcios, mais de 80 mil. Os outros que permanecem juntos estão em pé de guerra. Pessoas facilmente desistem das igrejas, porque não querem conflito. E a tecnologia, ela caiu como uma luva, porque hoje, por meio da tecnologia, as pessoas elas têm uma parcela de suprimento em relação às suas necessidades. Elas obtêm muitas coisas ali. E aí, sem que precisem ter o ônus do conflito, das dificuldades geradas nos relacionamentos. Ora, mas a Bíblia declara que não é bom viver sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Mas, se quando estamos juntos dá briga, o que fazer? Paulo dá aqui 2 princípios para resolvermos os nossos conflitos. Primeiro, pense com moderação sobre si. É o que ele diz no verso 3. Cada um não pense de si mesmo mais do que convém. Não pense mais do que convém. Em Filipenses capítulo 2, verso 3, Paulo ainda vai além, diz assim, que cada um considere os outros superiores a si mesmos, sem sombra de dúvidas. Aqui, a desobediência a este preceito bíblico implica em muitas e muitas discórdias. Eu tenho 39 anos. Quantas desavenças desnecessárias que eu entrei, que tem tudo a ver com a quebra dessa ordem, de pensar com moderação sobre si mesmo. Quando eu comecei como pastor, eu tinha uns 21 anos, mais ou menos, comecei a trabalhar na igreja. Eu olhei um pastor que tinha 60 anos, um homem de Deus, um grande pregador. E eu disse, que isso? Por que o elogiam tanto? O que ele faz é muito simples, eu sei fazer. Eu não pensei de maneira moderada sobre mim mesmo. Eu fui muito extravagante ao pensar sobre mim mesmo. Obviamente, esse espírito arrogante gera inveja, competição, que gera briga, desavença, conflitos e mais conflitos. Na realidade, o primeiro assassinato da história humana é de um irmão contra seu irmão, motivado por inveja. A inveja é essa ideia de não aceitar que alguém é maior do que nós. É intolerável que alguém tenha algo ou seja maior do que eu, pensa o invejoso. E por isso, Tiago diz, invejais, matais. Olha que coisa, invejais, matais. E o pior de tudo é que, como disse Nelson Rodrigues,
Os homens confessam tudo, menos inveja. O homem não acredita que é invejoso. Pensar além do que convém sobre si mesmo. O espírito bíblico é daquela mulher Ciro-fenícia, que quando Jesus diz para ela, eu não posso atender você, ela fala, Senhor, minha filha está possessa, cure-a, liberte-a. E Jesus diz, não, você é gentia. Eu não posso tirar o pão dos filhos que são judeus para dar a você, que é um cachorrinho. Ela, de modo algum, diz, que isso? Deus não faz acepção de pessoas. Ela aceita a alcunha de cachorrinha e diz assim, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Eu realmente não estou em pé de igualdade com os judeus, eu sou um animal. Mas os animais podem comer da rebarbinha, daquilo que sobra da boca dos filhos. Eu como, sem problema. E aí diz o texto assim, grande era a fé dela. É impressionante como a fé está associada à humildade. É impressionante. É impressionante. Veja se o conflito de um adolescente não tem a ver com o fato de que ele pensa de maneira extravagante sobre si mesmo. Por que ele entra em conflito com seu pai? Porque ele acha que ele é o máximo. Ele acha. Ele não fez nada na vida, ele não sabe nada na vida, nada da vida, e ele acha que sabe mais que o seu pai. É um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. Pense com moderação sobre si mesmo. Considere os outros superiores a você. Olhe o seu vizinho judeu, como diria a Ciro-fenícia, e diga, realmente, eles merecem. Eles merecem tudo de bom que está acontecendo com eles. Como eles merecem? Faça isso. Faça isso. Ajoelhe-se, humilhe-se, e você terá um Deus inclinando-se até você, ouvindo a sua oração. Porque Deus resiste o soberbo. Não é o diabo, não. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Pense com moderação sobre si mesmo. Segundo, saiba que o todo é mais importante do que as partes. É o que ele desenvolve aqui com toda a figura que ele usa, a ilustração que ele pega do corpo para retratar a igreja. Essa é a figura que ele está usando. Olha, verso 4. Em um corpo temos muitos membros. A igreja. A igreja é o corpo de Cristo, não é? Então o corpo é formado por muitos membros. Olho, ouvido, nariz e por aí vai. E aí ele diz assim, cada parte do corpo, funcionando harmoniosamente, levam o corpo ao máximo do seu potencial. Esse é o objetivo. Romanos 12, 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, cada um tem uma função. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo torna a usar a mesma figura, e ele diz, para retratar a igreja, o corpo. Ele diz assim, se o pé disser não sou mão, puxa, eu queria ser mão, que coisa. Ele fala, isso é um absurdo, isso é ridículo. O pé tem que ser pé, e o pé não escolhe ser pé. Nós não escolhemos quem nós somos. Deus determinou o nosso destino. Você não escolheu o seu sexo. Você não escolheu a sua nacionalidade. Você não escolheu inúmeros defeitos que o seu corpo tem. Você não escolheu. Você não escolheu. Na realidade, quem escolhe ser feio, gente? Pensa nisso. Quem escolhe? E a maioria da humanidade é feia. É um ou outro que é bonito. Uns no corpo carregam um piano. Outros tocam. Outros tocam. Mas o que realmente importa? Que a música alcance o ouvinte e toque-o, emocione-o, eleve-o. Esse é o objetivo. Mas, nos lares, nas igrejas, os homens sem Deus, que estão nas igrejas, eles não estão preocupados com o objetivo maior, que a música chegue. Se, ainda que a música não chegue, mas se eles tocarem o piano, eles estão dispostos a negar o objetivo maior da música, que é
alcançar as pessoas, fazer o bem às pessoas. E vocês entendem que eu estou falando por parábolas. Desde que eles toquem, esse é o objetivo deles. O feminismo, por exemplo, é assim. O feminismo é assim. O feminismo, ele é uma disputa. O cristianismo é sacrifício. O feminismo não. O feminismo é a mulher querendo ocupar o espaço do homem. Dizendo, eu quero fazer o que você faz. Eu sou o pé, mas eu quero ser braço. Isso é o feminismo. Isso é o feminismo. Não é por acaso que, enquanto a mulher briga para ocupar o mesmo espaço do homem, quem sai perdendo são as crianças. A música não chega nas crianças. Não chega. Porque esse é o objetivo, por exemplo, da família. Cada parte distinta se complementa para que a música seja tocada e anime as crianças, para o bem-estar das crianças. Mas hoje, as mulheres estão em disputa com os homens, literalmente. Vocês viram o caso do Johnny Depp e de sua ex-esposa, por sinal, acabamos de soltar um vídeo sobre isso, onde eu disse assim, no final, ele ganhou, mas todo mundo perdeu. Porque só pelo fato de estarmos brigando uns com os outros, e é isso que o feminismo faz, porque a mulher é superior ao homem. Na fé cristã nem há essa ideia de superioridade. Nem há, isso é estúpido. Não há, de forma alguma. Somos iguais, mas diferentes. E nos complementamos. Nos complementamos. Essa é a ideia cristã. Mas a mulher hoje ela está competindo com o homem. E muitas vezes ela está ganhando. Mas mesmo quando ela ganha, as crianças estão perdendo. As crianças estão perdendo. O cristianismo é cooperação. O feminismo é disputa. A fé cristã é cooperação. O espírito humano é de disputa. Para ver, não, mas eu não apareci. O meu nome não foi lembrado. O meu nome não foi lembrado. Ora, o espírito cristão é aquele que eu já retratei para vocês por meio daquela história real em que o pastor estava em uma conferência, ele iria pregar no melhor horário, o horário de maior visibilidade, quando ele notou que a pregação de outro pastor era mais importante que a dele, mas seria dada em um momento que poucas pessoas iriam ver. Então ele disse assim, pregue no meu lugar. Pregue no meu lugar. Essa é a ideia. Essa é a ideia. O todo é mais importante que as partes. Na nossa casa, na nossa igreja. O todo, o objetivo maior de glorificar a Deus e servir as pessoas. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E nós nos satisfazemos em ficar no lugar em que Deus determinou que ficássemos. Romanos 12:3. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Conforme que vocês sejam aquilo que Deus determinou que vocês sejam. É isso que ele está dizendo. Deus deu uma medida de fé para vocês. Não é vocês que possuem em si mesmos, mas Deus deu. Então, ajam de acordo com essa fé que Deus deu para vocês. Em 1 Coríntios 12:8, Paulo diz a mesma coisa. Deixa eu achar, peraí. Próximo. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Paulo está falando ainda dessa figura do corpo. Cada membro da igreja é um membro do corpo de Cristo. E ele está dizendo, olha, uns são olho, outros são ouvido, uns têm mais destaque, estão aqui, está todo mundo vendo, outros não. Mas ele diz assim, Deus determinou onde cada um de nós iríamos ficar. Pois bem. Pois bem. O pássaro existe para voar. O peixe existe para nadar. E o servo de Deus existe para servir a Deus. Qual é o objetivo do atleta? A medalha. Qual é o objetivo do ganancioso? O dinheiro. Qual é o anseio do servo de Deus? Ouvir. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. O hedonista pergunta, é gostoso? O ambicioso questiona, meu nome vai aparecer?
o servo do Senhor indaga: é a vontade de Deus? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal era incorreta. Era incorreto comer do fruto dela. Por que era? Porque Deus disse. Se Deus dissesse que era incorreto comer o fruto da figueira, então seria. Tudo vem dele. Nem existiria noção de certo e errado. Porque a noção de certo e errado é ele quem dá. É ele quem diz: é assim porque eu falei. Meu mundo, minhas regras. Meu mundo, minhas regras. O problema das disputas tem tudo a ver com o fato de que os homens não querem se submeter ao destino que Deus traçou a eles. Eles não se contentam em ouvir de seu Deus o elogio, ouvir de seu Deus o mérito, receber a recompensa de seu Deus. Não, não basta. Eles querem o elogio dos homens, a recompensa dos homens. Eles servem aos homens. A origem das disputas, das brigas e das pendências tem tudo a ver com um coração maligno, arrogante, que deseja aparecer, ser maior do que realmente é. Este é o tema de Paulo em Romanos 12. Que nós possamos todos os dias clamarmos para que Deus opere um milagre tão grande quanto o milagre de abrir o Mar Vermelho. O milagre de fazer de mim e de você homens quebrantados, humildes, que estão dispostos a carregar o piano se preciso for, ainda que ninguém nos veja, porque saberemos que o nosso Deus está vendo o nosso trabalho. Que o mais importante é que o nome dele seja glorificado e que as pessoas sejam abençoadas, ainda que o nosso nome seja esquecido. Vamos ficar de pé?